né? Hoje o artista tem uma série de outras responsabilidades, né? O Jason estava falando sobre a Sync pegar artistas que estão indo numa projeção em formato de um taco de hóquei, né? Que estão crescendo bastante, né? O que a gente espera dos artistas em termos de estrutura de negócios previamente, antes dele se relacionar com uma empresa de música, né? Ou uma gravadora, como a gente tradicionalmente chamava? Eu acho que o que mudou é que a gente já espera que o artista tenha um mínimo de estrutura do lado dele, assim, né? Talvez no começo da indústria você pegava um cara que cantava bem e que tinha estrela e você conseguia formatar ele para um produto que fosse interessante para o mercado. Eu acho que hoje os artistas, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, eles precisam saber conhecer esse mercado, precisam ter essas ferramentas, ter o conhecimento disso. Se por acaso você não gosta, é cantor ou é um músico e não gosta, você tem que ter alguém que trabalhe, que saiba disso, que possa te assessorar. E hoje em dia, grande parte dos selos ou das gravadoras, eles preferem se relacionar com os artistas que já têm alguma coisa acontecendo. A gente não tem muito tempo, dinheiro, nem equipe para desenvolver o artista e fazer o que se fazia talvez nos anos 70, que você tinha 5, 4 discos de um artista de desenvolvimento antes dele estourar. Se a gente for pegar os anos 70, Caetano, os artistas, o próprio Gil, eles não foram grandes sucessos no primeiro disco. Eles tiveram um tempo de desenvolvimento. Esse tempo encurtou. Querendo ou não querendo, por conta do mercado, esse tempo encurtou. Então, a gente tem menos tempo para testar, às vezes tem menos dinheiro para investir, quer dizer, o retorno precisa ser mais rápido. Esse imediatismo é uma questão do nosso tempo, hoje não tem como fugir. As empresas elas precisam ser rentáveis, elas precisam dar retorno. Mesmo que você esteja investindo, o artista, talvez no segundo disco, ele já precisa dar um retorno, senão não tem um terceiro. Então, pelo menos a gente tenta identificar quem são os artistas que já estão circulando e que já têm alguma facilidade, seja de público, seja de estrutura, de escritório, para potencializar esse artista. A gente ainda tem espaço para desenvolver um artista desde o início, mas talvez seja um por ano, numa grade de 20, 30 lançamentos, que a gente consegue acompanhar esse artista e manter esse desenvolvimento. O resto precisa ser coisas que já estão aquecidas, coisas que deem resultado, e às vezes, o segundo trabalho ele dependente desse resultado, ou de, pelo menos, alguma coisa que tenha dado certo. Talvez não seja muito justo com os artistas que estão começando. Eu me considero um cara romântico, eu trabalho com música já há quase 10 anos, tive um selo independente, quer dizer, sempre tive tanto na gravadora quanto no lado do independente. Mas eu entendo que é um negócio, it's a business. Então, a gente tem que dar resultado para o acionista, tem que vender, tem que ter número de streaming, tem que ter alguma música tocando, sendo sincronizada, usada em algum comercial, o artista tem que estar fazendo show, senão ele não consegue ficar dentro dessa estrutura que é muito competitiva e com muita cobrança em cima. Eu gostaria de ter mais tempo de desenvolver isso. Um dos nossos trabalhos é poder manter esses artistas durante mais tempo dentro do selo. A gente tem casos de artistas que nasceram no selo e até hoje são artistas do selo, que é a Maria Gadu, que já tem quase 7, talvez 10 anos de estrada. O Thiago York, que começou a lançar os primeiros discos lá pelo Slap, e hoje é um artista que está com um certo status e num movimento muito bom. Mas essa troca é constante e a gente precisa estar sempre buscando, além de relevância e de coisas interessantes, resultado. I think that you're completely right, Paulo, that nowadays the main role for artist development is on the artist, on you, the artist. We get questions all the time from artists, what are you doing to promote me? And my answer to that is, we're a channel. We get you to the marketplace. It's your job to create the demand, to get the content to flow through the channel. And so, I mean, it takes two parts, right, generally, to become a successful artist. Great songs and great performances, a level of talent. And the other piece is business. And many artists are artists for a reason. They don't necessarily like the business. But the business piece is essential. You have to work
and build relationships with fans. You have to create demand from fans. You have to, play great shows, get people to sign up for your mailing lists, and start building that demand. And there are plenty of channels like CD Baby that help you with that. Because then, if at some point in time you have a certain level of YouTube followers, of Spotify plays, of downloads sold, of names on your mailing list, then a label can come to you, and because they know what they have, and then you're in a stronger position to get yourself a better deal as well, because the labels, like Paolo was saying, labels invest way less today in actual artist developments. Their role has changed more to curation, to picking talent, and much less to artist development, because there's a lot of financial pressure on record labels nowadays. And so you as an artist help yourself the most by thinking sometimes you have to take off your artist hat and you have to put on your business hat, and you have to learn to build a direct relationship with your fans, which, by the way, is good before and during and also after you're no longer on a label. I think I can add to that a little bit. I couldn't agree more with the concept that you have to make great music. And I'm not the one that defines great music, right? The market, the audience defines great music. But I think one of the things that, taking what you've said, Tony, to sort of the next level, is as an artist, if you have your business hat on, you're really a brand. You need to think about what a brand means, right? A brand is a signaling mechanism. It signals quality of a certain type to a certain audience. And as you play those great shows and put out that great music and build that mailing list right, you want people to come back to your brand when you have another show or a new record, new music, new content of any kind. We live in an environment where every piece of content ever made is available on demand. Yet we as consumers have a very finite amount of entertainment time and money, and that's not changing very fast. So you have finite demand, essentially, in terms of time and money, yet supply has more than exponentially been growing. And the only way, in my opinion, that an artist can really be successful and economically viable from a business perspective is to build a brand, because a brand cuts through all that white noise and, again, signals quality of a certain type to a certain audience. Can I just add a couple of things? I think there's a missing part of that equation. I don't think it's just essentially making great music and being a business. I think in the middle is a kind of grey area, which is marketing, promotion, opportunity, luck. And a lot of that grey area in the middle can come from your record label. I don't think it's something that you can necessarily assume will happen by making your great music available to a wider market. I think in most countries that I've ever visited, if there isn't that opportunity, which may not necessarily be label driven, it might be self-driven by an artist or by a friend or a follower or an investor or a passionate fan. Without that opportunity, then there's a lot of people, there's a lot of the million artists on CD Baby that won't see the success of the top 2-3% because they're just making music that sits in a whole pool of other people's music. So, and I'm not saying that's a bad thing, I think it's a great thing. But I'm saying if you aspire to be successful in your market or your city or your country or the world, then it needs more than just great music and business. Well, that's kind of the Malcolm Gladwell tipping point perspective. You need certain things to go your way, right? Whether it's TV, Globo, or otherwise. Yeah, so when we talk about music, we traditionally had the album as the product, and you introduced well about how video has been consumed and a lot. So in this new format, going to this new industry, what will be the main product or the pool of products that we're going to have in music? Is it the album? Is it the video that hosts the music? What is the product and how to better monetize them, considering
the value gap that you mentioned. For I think instance. Tony has an opinion on this. Yeah, the product almost doesn't matter. The main product becomes the relationship that you have as an artist with your audience. Because the old cycle of releasing an album every year or every 2 years is dead. If you do that today, you lose half your fans in the interim. So, and you know this as artists. I mean, with YouTube, artists are constantly releasing content for free. And you release a different kind of content on YouTube than you would release on Spotify. Spotify has your official releases, and you may have an album every once in a while, but really, it's a stream of singles. Every month, every couple of months, there's a new single, and you play the Or single. remixes, mashups, other things. Yep, and you can play those. And by the way, you know, all those plays, if later on you combine some of these singles into an album with some new songs, all those plays you have already accumulated now count towards the plays for the album. So it makes sense to kind of have a singles first strategy, and then you create alternate content for social media. You create a stream of content for YouTube for your subscribers. And so it almost doesn't matter. All of these pieces of content, with the exception of Facebook and some of the social media channels, they all monetize to a greater or lesser degree. But the monetization, how much that pays for an independent artist, is actually not all that important. What you're trying to do is build a market, build a fan base, build a base of potential customers. And so that is, I think, the way to think long term. That formats come and go, right? I mean, I've been in this business for a long time. I've seen product life cycles go vinyl up and down, cassettes up and down, CDs up and down, downloads up and down. And now streaming is up. So I've seen like 5 product life cycles. But artists, I was an artist in the 1980s. I played, I recorded vinyl, I sold my own records. What artists want today, the basic feelings, the emotions, the needs are the same as I had 30 years ago. And but the constant is that desire and the relationship. Without fans, you're nowhere. Perfect. We talked a little bit about the value gap in YouTube and about the problems that we have with monetization with some of the platforms like Instagram and Facebook. I think, as you mentioned, it might not be the concern for independent artists right away now, but looking at the future... they got to pay. Yeah. They got to pay. They got to pay, They're just not paying yet. Exactly. But it's coming. And looking at the future, what is the role and what should be doing and what are the challenges that we're facing right now to make sure that they're paying? Is it negotiation with the platforms? Is it data that has to be available and that has to be easily accessible to this revenue streams flow? It's a combination. I think it begins with the legal atmosphere, actually. Obviously, every country is sovereign and has its own laws and then has treaties with other countries. But these laws need to evolve. There are use cases for content, music included today, that were not contemplated when a lot of these laws were passed. And as a result, there has been this value shift because the law has allowed it to occur. And private property rights, intellectual property rights, have been weighed lower, a little bit lower than maybe free speech, for example. And I think that will change. I think that it needs to change for the creative industries. And when that begins to shift, we have the Digital Millennium Copyright Act in the US. There was just a big 2-year copyright review done. There may be some changes coming down the pipe. When that begins to change, then we start talking about things like intellectual property rights management data, right? If there is a requirement that the platforms essentially pay for the use of the content, then we get into the realm of, okay, how do we manage the data so that everybody gets paid? And they're 2 very complex challenges that I think we as an industry will be confronting for the next 5 to 10 years. Perfect. And we, going further on the discussion of cutting through the noise or of making promotion viable for artists. How can the companies make that happen? How can the record labels or the music companies, if you will, can help the artists better with their structure? Is it investment? Like what are the their roles in marketing?
I'll start with that one. I guess for us at least, we have a very strong marketing and promotions team, and I think as much as we can talk about monetization of the actual music, whether it's on CD or download or stream, the reality is in our part of the world, the money is in touring. So a lot of our artists probably make little to no money out of their actual record sales, but they make it out of the touring business. But they need the record labels, marketing and promotion muscle to create that touring opportunity. So I think you need the combination of those things to see any kind of short-term financial return. That's my understanding. Paulo? Eu acho que hoje em dia, grande parte das ferramentas elas estão disponíveis para qualquer artista, né? Elas não são mais um monopólio de determinada instituição ou determinada empresa. Se a gente for ver que hoje qualquer pessoa consegue gravar e distribuir via CD Baby, Orchard ou qualquer outra agregadora, tem o OneRPM aqui no Brasil, as ferramentas estão disponíveis, o YouTube está disponível, o Snapchat, Instagram, isso não é mais um segredo, não é uma coisa escondida. Eu acho que a diferença está em você ter um parceiro e uma pessoa que pode te ajudar com experiência a navegar por esses caminhos. Eu diria que é muito mais você não estar sozinho nesse caminho do que efetivamente um cara que vai salvar a sua vida ou vai mudar a sua vida. Você pode fazer a mesma coisa que a gente faz lá no selo, a mesma coisa, exatamente o mesmo trâmite, as mesmas coisas, só que você vai estar sozinho. Você tem pessoas a menos para te ajudar, pessoas a menos para abrir portas e buscar alternativas. Você tem menos conhecimento, talvez conheça menos as pessoas que ajudam as pessoas chaves. Então, acho que é uma maneira o que a gente tem mais a oferecer talvez seja o nosso conhecimento, quer dizer, a nossa força de trabalho de uma equipe, de um time de marketing, uma pessoa do artístico, pessoas do digital, que são especializadas em cada segmento para te assessorar, mas isso não é mais não é mais uma obrigação. Isso até esvazia um pouco o poder das gravadoras, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Tem muito artista que a gente tenta contratar e o cara olha para mim e diz que não vê nenhum valor na minha oferta. Quer dizer, o que você está me oferecendo eu posso fazer sozinho e ficar com um percentual maior e ter minha independência artística, ser dono do meu tape. Então, acho que não tem muito mais segredo. É óbvio que a gente apresenta talvez alguns caminhos mais curtos ou algumas oportunidades. E isso é o que a gente tem para oferecer. Às vezes a gente tem dinheiro, mas esse dinheiro ele não é mais significativo. A gente sabe que artistas conseguem talvez mais dinheiro do que a gente em outras formas. O crowdfunding é um exemplo claro aqui que eu cito com um pouco de pesar, mas com muito orgulho, é o Lineker, que tocou aqui ontem. Eu gostaria muito de ter contratado o Lineker. Eu fiz uma proposta para o Ricardo, e o Lineker recusou a proposta com toda a educação e ele falou que ele não, a princípio eu tinha um crowdfunding rolando, eles juntaram acho que 120 mil reais para fazer o disco, então o dinheiro que talvez eu tivesse que fosse o diferencial ele já não precisava, e da questão de posicionamento, quer dizer, a carreira dele já estava encaminhada sem precisar necessariamente da ajuda de uma gravadora. Então, às vezes, eu fico triste do ponto de vista do label de perder esse artista, que eu acho fenomenal, mas eu também acho legal isso serve para colocar a gente no nosso lugar. Quer dizer, eu acho que aquela hegemonia da gravadora ou das majors, isso acabou. Os artistas independentes têm espaço, estão conseguindo espaço e estão usando as novas tecnologias para conseguir esse espaço, mas é difícil fazer sozinho, cara. É muito difícil. Acho que quem está sozinho na estrada há muito tempo, às vezes para e fala, pô, precisava de uma ajuda, queria alguém trabalhando comigo, porque essa caminhada sozinho, além de ser difícil, ela tem menos graça. Acho que é mais divertido quando você faz com as pessoas. Mas a gente não tem mais essa hegemonia, não. Quer dizer, na palestra de mais cedo, que foi o Marcel que falou sobre música em novela, que é uma das coisas que a gente tem, talvez um canal aberto por conta da parceria com a Globo, você não precisa ser da Som Livre para tocar na novela da Globo. E você não é nem que artistas que são da Som Livre ou do Slap tocam mais na novela. Não tem mais isso. A novela está preocupada com a melhor música para aquela narrativa, não necessariamente de quem é a gravadora.
Então, os caminhos, você já consegue chegar nessas pessoas, nesses caminhos. Ele deu o e-mail dele, quer dizer, você participando hoje da palestra dele, você consegue chegar no mesmo cara que eu chego. Só que se você tem, talvez, um parceiro ou alguém que conhece mais, ele vai ouvir com um pouco mais de credibilidade ou com um pouco mais de atenção. Talvez essa seja a diferença, mas a grande hegemonia ela já não existe mais, e eu acho também isso bem interessante para o mercado. Perfeito. So what Paulo was talking about is really the challenge now, right? Where labels are feeling pressure from artists getting access to more information and really to a reach, right? As an artist, you can be everywhere digitally that you could be on Universal and on any major label. And so that puts pressure on the labels. And there's been, over the years, you know, with digital music, there's been, many labels have been seeing declining revenues. And so budgets are tight. And this, I envision that this trend is likely to continue, except for certain niches, right? And it puts pressure on a record label to really add value, to figure out, okay, what am I going to do for my artists? How am I going to help my artists in a way that CD Baby or, you know, another platform like that cannot? Because otherwise, how do you justify taking a much larger cut of the business? And so again, back to the original point that I'd made earlier, as an artist, you have a lot of tools, and like you said, everybody wants promotion, except nowadays promotion has changed, right? As an independent artist, you can't get on the radio generally, but you can get your music on YouTube, and you can get it out on social media, and that's kind of the new promotion. The new promotion is play a great set live and let people know where they can find you online. Give them your email address that they can email you so that you can add them to a mailing list. The mailing list, an email mailing list, is still the best way to help you monetize your music, by developing a voice and communicating in a way that offers value. Don't just spam them with buy my CD, buy my CD, buy my CD, but talk about stuff that interests you, which will interest your fans. And then every once in a while, when you have a new album, you know, you ask people to buy. Those are the new promo channels, and they're already at your fingertips. And there are easy ways and cheap ways, you know, with promoted tweets, you know, with buying some Facebook ads that actually work pretty well for independent artists to get you greater placement, greater visibility in front of you know, in front of your followers. Because, you know, I think most people know that, you know, if people like you or like your music or even friend you, your stuff doesn't show up in their feed 4 times out of 5. I think 20 or 22% is the average that if you post something on Facebook, that it will actually show up in one of your friends' feeds. And why is that? Because Facebook can make money. They want to make right? money. They can make Yeah. money, but it's cheap. It's cheap. So that's really how you promote yourself.